construir um novo lar. De outra forma, nos escritos de Gênesis o Senhor mostra que em um determinado momento da vida os filhos haverão de deixar seus pais. Nesse contexto, a conjugação verbal, deixará, está imbuído de sentidos ou perspectivas nobres e objetivos louváveis como a construção de uma nova família, logo, prever um novo lar para o casal. Há pessoas que se casaram e foram morar na casa de parentes e acabaram tendo grandes problemas e conflitos. Tantas outras acabaram se separando por interferência e influência dos que faziam parte do convívio do lar. Por outro lado, há pessoas que após o casamento foram morar com os parentes e tiveram uma experiência positiva e enriquecedora. Seja como for, não é bom arriscar, o ideal é seguir as determinações escriturísticas. Nesse sentido, cada casal deve se esforçar para ter seu próprio lar. No livro A Princesa, Sultana relata que após o casamento, ela e o marido foram morar na casa da sogra. No convívio cotidiano, nora e sogra não se adaptaram e Sultana foi humilhada e maltratada. Por fim, as duas acabaram agredindo-se verbalmente e fisicamente na frente do rapaz. A partir desse episódio o casal experimentou a sua primeira adversidade. Marido e mulher tornaram-se oponentes, e Sultana, numa atitude insana, se deslocou a uma clínica para realizar o aborto de seu filho. Os recém-casados estiveram à beira da separação, a briga entre Sultana e a sogra iria resultar na morte de um inocente. Geralmente, com o advento de um filho, a vida do casal muda completamente. O desejo de seus corações é prepará-los para a vida, para serem independentes, autônomos, livres, vencedores e felizes. Nesse sentido, os genitores dão o melhor de si sabendo que haverá um dia em que os seus filhos sairão de suas casas para construírem suas próprias famílias. Assim como os pássaros preparam seus filhotes para os voos e para a independência, os pais também preparam seus filhos para a autonomia e o sucesso. Assim como são capazes de fazer o melhor para os filhos, os pais, nos papéis de marido e mulher, devem oferecer um ao outro o melhor. É triste ver casais que se esforçam arduamente para oferecer o melhor para seus filhos, mas não valorizam um ao outro, e embora estejam casados, não se sentem íntimos e nem amados. Pensam na felicidade dos filhos, mas não se preocupam em proporcionar felicidade ao cônjuge. 3. Constituir a própria família. A Bíblia prevê a saída dos filhos das casas de seus genitores de forma pacífica e harmoniosa. Assim, nutridos pelo sentimento de gratidão, devem reconhecer todos os esforços que os pais realizaram para que fossem felizes e realizados de forma plena. Outro fato importante é que, as Escrituras prevêem a saída dos filhos da casa de seus genitores com o propósito de os mesmos iniciarem uma nova e importante etapa em suas vidas, o início de uma nova trajetória a partir de uma nova aliança, sendo, portanto, um marco para a vida do novo casal. Significa, também, mais independência, que resultará em autonomia, poder de decisão, experiência e aprendizado. Na sociedade atual, muitos jovens, inclusive cristãos, tendem a deixar suas casas de origem para morar com alguém e compartilhar vida sentimental e sexual. Contudo, sem o desejo de construir uma família e sem um verdadeiro sentimento de amor. Muitas dessas pessoas não realizam o pacto conjugal, preferindo viver amasiadas porque estão inseguras na relação. Tais pessoas optam por um convívio amigável em detrimento ao pacto conjugal. Pensar e assimilar o casamento como uma realização de um pacto conjugal é fundamental, pois denota o significado real, autêntico e bíblico. Precisamos enxergar, à luz das Escrituras, o sentido e o significado da vida, das relações humanas e do elo entre homem e mulher, das grandiosas criações divinas. 4. Realizar um verdadeiro pacto. No projeto original, a união entre um homem e uma mulher se concretiza como um pacto racional e sentimental, simultaneamente puro, nobre e simples. Dessa forma, o motivo desse enlace não deve estar fundamentado em quaisquer tipo de interesses, posição social, status ou dinheiro. O versículo em destaque trata-se do casamento e não de um ajuntamento. Logo, trata-se de um verdadeiro pacto, consequentemente de um verdadeiro enlace conjugal. Certamente os pais sentem-se honrados e orgulhosos ao verem seus filhos saírem de suas casas para se casarem e construírem suas famílias, realizarem seus sonhos e alcançarem seus objetivos. De fato, é uma satisfação para os pais verem seus filhos conquistando estabilidade financeira, construindo suas famílias e realizando seus sonhos. Nesse caso, a consciência dos pais é de dever cumprido. No livro de Gênesis 2.24, temos um ensino vital para a humanidade.
Esse versículo é tão importante que foi destacado exposto por Jesus. Esse registro traz ensinamentos profundos, nobres e enriquecedores que devem nortear a nossa visão de mundo, de relacionamento, casamento e família. 5. Vivenciar o casamento bíblico. Será que o seu casamento está fundamentado na palavra de Deus? Se o seu relacionamento conjugal é marcado por agressões psicológicas, verbais ou físicas, se cada qual se preocupa somente consigo mesmo e com seus filhos, e se, na lista de prioridades, o cônjuge está sempre em segundo ou em último plano, certamente seu casamento não está fundamentado nas Escrituras e nem é um exemplo para a sociedade ou para os seus filhos. No livro de Gênesis constam os fundamentos da união conjugal e evidencia a responsabilidade na transmissão de ensinos por parte dos pais e aprendizagem por parte dos filhos. É evidente que os pais devem falar com os filhos sobre o projeto original do casamento. Isso significa falar de pacto conjugal, de amor, união, respeito, fidelidade de Deus. Em nossa geração, o número de pessoas que se declaram cristãs cresce vertiginosamente. Dentre essas, poucas buscam o verdadeiro sentido das determinações bíblicas, como o casamento. Há filhos que têm o privilégio de serem criados num ambiente de amor, mas isso não é o suficiente. Há um adágio que diz: não é só de amor que se mantém um casamento. Na relação entre pais e filhos o amor é fundamental. É importante criá-los num ambiente amoroso, pacífico e harmonioso, onde a palavra reine na sua essência para que sejam moralmente saudáveis e espiritualmente fortes. Se o casamento estiver genuinamente fundamentado na palavra de Deus, todas as nossas ações, atitudes e reações em relação aos nossos cônjuges serão sensatas, equilibradas, justas e cheias de amor, pois de forma alguma iremos fazer mal à nossa própria carne, ferir ou magoar. Antes, somente o bem. Na realidade, na medida em que os anos avançam, as pessoas estão mais robóticas, mais autônomas, independentes, individuais e egocêntricas. Logo, dificilmente iremos encontrar casais unânimes, vivendo o tipo de casamento idealizado pelo Criador. Uma carne, é mais comum encontrar cônjuges ferindo e magoando um ao outro. A educação de base é fundamental e de cunho familiar. Não se trata apenas de ensinos básicos e corriqueiros do dia a dia, mas de princípios elementares. Isso diz respeito não apenas à construção de conhecimento, mas também à formação moral cristã, que ocorre através da assimilação de valores bíblicos e também do relacionamento pessoal com Deus. Sendo assim, os pais têm um papel fundamental no estreitamento do relacionamento dos filhos com o Supremo Pai e os mesmos não podem negligenciar essa responsabilidade. A educação que provém dos pais, tutores ou responsáveis é diferente da educação promovida pelas instituições de ensino, sejam seculares ou religiosas. Os pais devem ser os principais educadores de seus filhos e norteá-los com valores cristãos. E assim influenciar a vida dos filhos entrelaçando suas vidas a outras vidas de forma benéfica. 6.